Hoje nós estamos finalizando a nossa série de estudos sobre os dons espirituais. Nós fizemos uma jornada longa, começamos sobre os dons sinais, o significado de dons, depois pegamos os dons sinais, depois os dons de liderança e estacionamos nos dons de serviço. E aí lá em Romanos 12 nós falamos sobre vários dons, né? Vamos abrir lá pela última vez, né? Esse trecho de Romanos 12. Leandro, pode passar para o próximo slide? Só para a gente ter ali a lista dos dons que nós analisamos até agora. Vamos ler aqui de Romanos 12, versículos 3 até o 8. Que diz lá: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé de que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo; ou o que exorta, faça-o com dedicação; o que contribui com liberalidade; o que preside com diligência; quem exerce misericórdia com alegria. Então ali está a lista dos dons que nós estudamos e a sua área de atuação. O dom de profecia, o dom de percepção, declara a vontade de Deus, é algo, tem uma atuação espiritual e a sua função é enfatizar os princípios espirituais. Lembre-se que nós falamos que profecia não é falar o que não aconteceu, mas é falar aquilo que já está, que Deus já declarou e deixou evidente. Dom de ministério, que é o dom de servir, sua definição: serviço prático, área de atuação prática, mantém o trabalho em andamento. Nós já falamos sobre isso. Dom de ensino, pesquisa e ensina a Bíblia, tem a sua atuação na área intelectual, valoriza o estudo e o ensino da palavra. Dom de exortação, encoraja o progresso pessoal, tem uma atuação psicológica e enfatiza a aplicação das verdades bíblicas. Tem o dom da contribuição, da assistência material, área de atuação material e supre necessidades específicas. Dom de presidir, que é o dom de administração, providencia organização e direção, atua de forma funcional, mantém a organização e amplia a visão. E hoje a gente vai concluir com o dom de misericórdia, que é o dom da compaixão, providencia apoio pessoal e emocional. A sua área de atuação é emocional, cuidado com as atitudes e com os relacionamentos. Então você vê que cada dom tem uma área de atuação que atinge todas as áreas: material, área prática, intelectual, espiritual, psicológica, emocional e tudo mais. Deus se preocupa com isso a ponto que Ele distribui capacidades e habilidades no meio do seu povo para que todas essas necessidades sejam supridas. Como nós temos dito, você vai ter pelo menos um deles. Você pode ter 2 ou 3 com maior evidência. Você não vai ter todos. Não seremos super-herói gospel que teremos todos os dons. Não vai existir isso, né? Não teremos as 7 joias do infinito em nós, né? Quem assistiu Vingadores sabe do que eu estou falando. Não teremos todos isso em nós, porque nós precisamos dos outros, senão não faz sentido. Seremos pessoas autossuficientes. Se eu tenho todos esses dons, eu não preciso de mais ninguém, não é verdade? Eu mesmo me exorto, eu mesmo me administro, eu mesmo resolvo minhas questões emocionais, mas não é assim que funciona. O seu dom me edifica e o meu dom te edifica. Eu preciso de você e você precisa de mim. Essa troca é fundamental. Então nós já falamos sobre isso. E hoje nós queremos focar principalmente no dom de misericórdia. Pode passar, Leandro, por favor?
Então, o dom de misericórdia é mais colocado ali, como nós vemos, o dom da sensibilidade, o dom da compaixão. É aquela capacitação que Deus dá, que você consegue perceber, ser muito sensível às necessidades dos outros. Você consegue sentir a dor do outro, sentir aquilo que o outro passa. Você se coloca no lugar de uma forma muito clara e ampla. Mas é interessante que lá em Romanos fala que quem tem o dom de misericórdia deve exercer de que forma? Hein? Por quê? Por que será? Tem que ser com alegria. Tem um motivo. Se você não tiver a sua sensibilidade controlada, você acaba entrando no mesmo espiral de queda que o outro está. Quem tem um dom de misericórdia tem que se colocar no lugar do outro a ponto que ele consiga auxiliar e tirar a pessoa daquela situação, não entrar junto com ela. Uma coisa é chorar com os que choram, outra coisa é chorar com os que choram e se deprimir com os que se deprimem e se afundar com os que se afundam. Quem exerce misericórdia tem que ter essa sensibilidade, mas uma sensibilidade que visa resgatar a pessoa. Chorar com os que choram é importante, mas não vai viver chorando para sempre. Tem um momento de chorar com os que choram, mas tem uma hora que aquilo tem que concluir, aquela fase do choro tem que terminar e segue adiante, uma outra fase. Então tem que ser com alegria, senão esse dom vai ser um caos. Não vai ser bom ter esse dom da misericórdia. Você vai viver sofrendo, só sofrendo. E essa sensibilidade não vai te levar a agir a ponto de ser uma bênção para o outro. Mas é importante que isso fique entendido. Então, essa sensibilidade, ela tem que perceber a necessidade dos outros a ponto de fazer algo em benefício deste próximo. Aí tem o exemplo do bom samaritano lá de Lucas 10. Vamos ler esse trecho para a gente entender essa história. Lucas 10, versículos 25 a 37. Isso é uma história interessante, né? O Evangelho de Lucas, capítulo 10, de 25 ao 37, diz lá: E eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se e deixaram semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastaste a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Então é interessante que, quando nós entendemos na Bíblia o que significa um samaritano, sabemos que os judeus odiavam os samaritanos, consideravam os samaritanos impuros,
pessoas que não mereciam nem ter a própria sombra encostando ou perto deles. Uma ideia completamente absurda, né? Um racismo extremo. E Jesus queria combater aquilo ali, de uma certa forma. Então um intérprete da lei, um mestre da lei, um sábio da época quis ali experimentar Jesus, colocar Jesus a uma prova. E fala, né? E faz os seus argumentos. O que precisa fazer para ter a vida eterna? E Jesus já sabia onde isso ia dar, e dá aquela resposta aparentemente óbvia. Conhece os mandamentos? Cumpre os mandamentos. O que a lei fala? Como que você interpreta? Ame o teu próximo como a ti mesmo e tudo mais. Ama o Senhor teu Deus de todo o coração, força e entendimento. E ele fala, mas quem é o meu próximo? Porque para o judeu o próximo dele é quem é da sua própria natureza, da sua própria raça, é outro judeu. Se é samaritano, que é um judeu mestiço, não, esse não é meu próximo. E Jesus traz uma história aqui então. O homem é assaltado, é agredido e deixado quase morto. Aí vem um sacerdote. O que o sacerdote, que deveria fazer alguma coisa, que conhece, né, de forma óbvia, conhece a verdade, conhece a palavra, o que ele deveria fazer? Passar, fingir que não viu? Deveria agir. O que o sacerdote faz? Finge que não viu, passa longe. Desce um levita, que era um grupo de pessoas que tinha a responsabilidade de lidar no templo, trabalhavam dentro do templo. O que o levita fez? Fingiu que não viu. Mas e o samaritano, que era odiado pelos judeus? Era considerado uma raça inferior. O que o samaritano faz? Cuida, leva aquela pessoa até uma hospedaria, paga do próprio bolso para que fosse cuidado, protegido. E ele cuida, exerce misericórdia. Então o próximo nós não escolhemos o próximo é qualquer um que esteja realmente próximo, que nós podemos exercer misericórdia, sentir as suas dores e ser útil. Esse é o nosso próximo. Então Jesus mostra isso e dá o exemplo desse bom samaritano, alguém que era rejeitado pela sociedade, mas foi o único que fez algo pelo seu próximo, enquanto os outros que deveriam e tinham a obrigação, em termos de suas funções, fazer alguma coisa, não fizeram nada. Então é interessante como essa parábola ilustra isso, né? Então, como nós temos falado, quem tem o dom da misericórdia vai ter essa habilidade. Ele não vai conseguir ver uma situação dessa e não fazer alguma coisa. Você não consegue ver uma pessoa ou uma família numa situação de vulnerabilidade e você vai fingir que não viu. Quem tem um dom de misericórdia, isso vai ser muito forte, isso vai te mover, vai te impulsionar a fazer alguma coisa ou algumas coisas, e você vai mobilizar outras pessoas ou outras coisas para ser útil para aquela pessoa que você consegue sentir a sua dor, sentir a sua necessidade, se coloca no lugar dela. Deu para entender um pouquinho, mais ou menos, o que é o dom da misericórdia? Como nós temos visto, é uma sensibilidade aflorada. Pessoas, como nós falamos no estudo dos temperamentos, né? Temperamento melancólico, a pessoa é mais sensível, vai sentir mais as coisas, às vezes vai chorar mais, vai ser mais sensível nesse ponto, mas Deus nos deu essa questão e a gente consegue ser mais sensível. Mas qual que é o nosso princípio? Se eu tenho esse dom, se eu percebo que tenho esse dom, eu tenho que exercer ele com alegria, tem que regular, equilibrar as coisas, senão eu vou descambar para algum ponto que não deve ser dessa forma. Então, pode passar, Leandro, por favor? Então, nós temos a nossa listinha, vou colocar assim, última lista dos dons em si, porque depois tem algumas outras coisas que, se der tempo, eu coloco, senão eu jogo, eu vou colocar
no grupo do WhatsApp lá, todas as planilhas para quem perdeu poder preencher tudo direitinho, tá? Então o que a gente tem feito? Todos os dons tem uma lista onde você vai numerar de 1 a 5 se você é muito desse jeito ou não, para você tentar determinar se esse é o seu dom ou não, tá? Se número 1, você lá, por exemplo, tem uma capacidade muito grande de demonstrar amor. Se você tem muita capacidade, marca o 5. Se tem menos, e vai assim por diante. Se você tem muita dificuldade de demonstrar amor, então põe 1. Não tem 0, né? X0, ninguém chega nesse ponto, né? Então é só para você, aqueles que não têm acompanhado durante esse tempo, para poder entender. Então quem tem um dom de misericórdia tem uma capacidade grande de demonstrar amor. Tem facilidade e faz isso com várias formas. Ou faz um agrado, ou dá um abraço mais forte, ou realmente faz aquela pergunta: como é que você está? Porque a gente pergunta isso às vezes no automático, né? Oi, tudo bem? Você não está nem aí se a pessoa está tudo bem. Mas quem tem um dom de misericórdia realmente quer saber se ela está bem. Você realmente está bem? Está tudo bem mesmo? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Estou percebendo que você está meio triste, está meio calado, está meio quieto. O que está acontecendo? Vem cá, vamos conversar. Esse é quem tem o dom da misericórdia. E você percebe quem tem o dom da misericórdia, que é realmente saber da sua vida para te ajudar, e quem está querendo saber da sua vida só porque é meio enxerido. Você sumiu? O que aconteceu? Você vê, só pelo tom da forma como ela fala, você vê que ela não está preocupada com você. Ela é enxerida. E aí não tem o dom do enxerimento na vida, né? Então a gente percebe pela forma como as pessoas falam se realmente as coisas estão encaixadas aí nesse sistema. Então uma capacidade grande de demonstrar amor, aquela pessoa que gosta de fazer pequenos agrados, fala palavras que encorajam, quer saber como é que tá indo, fala que quer dar uma ida na sua casa, orar com você, conversar, passar tempo de qualidade. É um princípio, né? Interessante. Então marca aí se você é muito assim ou menos dessa forma. Sempre busca o melhor nas pessoas. Quem tem um dom de misericórdia tem essa finalidade, tem esse propósito. Busca sempre o melhor e não foca nos defeitos, foca nas qualidades, a ponto que as qualidades possam de certa forma se desenvolver cada vez mais, a ponto de que os defeitos sejam minimizados. Ela é sensível ao ambiente espiritual e emocional do grupo ou indivíduo. Aquela pessoa que consegue olhar para você, às vezes você está passando uma situação que você não quer transparecer, ou está sofrendo alguma coisa, e você fica ali, quer resguardar, não quer expor para ninguém, mas quem tem um dom de misericórdia vai olhar para você, parece que tem um binóculo espiritual que vai ver direitinho ali, fala, opa, aí só o jeito que às vezes ela te cumprimenta, ela segura a sua mão, você fala assim, me descobriram. Ai, tá tudo bem mesmo? Aquela pergunta que você até empena, né? É Deus colocando essa pessoa para que você não se feche, que você não guarde para si, para que você não lute sozinho, para que você se abra, você coloque isso, tenha um parceiro de batalha que vai lutar junto com você. Então isso é muito precioso, né? Quando alguém percebe a sua dor e vem para estar junto e te ajudar a superar, isso é precioso. A gente não pode se trancar para essas pessoas. Vai ser muito mais fácil a gente conseguir receber o presente que Deus está dando, colocando essas pessoas perto de nós para nos ajudar, né? É sensível ao ambiente espiritual e emocional do grupo, consegue perceber rapidamente quando alguém está passando por algo e vai se dispor a ajudar. Ela se sente atraída às pessoas que estão passando por problemas. Então ela é um radar que ela percebe, ela busca pessoas que estão com dificuldades, porque ela quer ser útil.
não é aquela que vive naquela frase que a gente conhece bem. Cada um com seus problemas. Quem tem um dom de misericórdia, né, não pensa assim. O seu problema é meu também, e eu quero te ajudar. Então ela é sensível a isso. Diante das necessidades percebidas, ela toma iniciativa para trazer alívio. Ela faz alguma coisa de imediato, por mais simples que seja. Lembra que eu falei um tempo atrás? Aquela pessoa que às vezes você não sabe o que você pode fazer por ela. Você está percebendo que a pessoa está angustiada, está meio desorientada, e você não sabe nem o que é e não sabe como resolver. O que você faz? Chama ela para comer uma coxinha. Vamos ali comer uma coxinha, tomar um suco, vamos dar uma volta. Você não sabe o que você vai fazer, mas coisas simples. E você já de imediato, você já toma uma atitude proativa de fazer alguma coisa. A princípio você não sabe o que é e nem como ajudar, mas o ato de perceber aquilo e já chamar a pessoa para perto, para tirar ela daquele turbilhão de sentimentos, para fazer uma coisa trivial, simples, que seja agradável, pode já fazer uma grande diferença e ser o início de alguma coisa boa. Ela preocupa-se mais com estresses mentais e emocionais do que com os físicos. A pessoa que tem um dom de misericórdia vai ter essa sensibilidade para essas questões emocionais, estresse emocional. Às vezes a pessoa está trabalhando demais e está com o corpo cansado. Corpo cansado, você deita, tira uma folga, né? Passa aí umas 12 horas deitado, talvez já resolve. Agora, estresse mental é outra coisa. Pode passar dias deitado e aquilo continua te consumindo. Então, a pessoa que tem um dom de misericórdia vai estar mais focado e preocupado com questões emocionais e mentais. Pessoa que tem um dom de misericórdia sente-se motivada em ajudar as demais pessoas a terem relacionamentos sadios uns com os outros, porque ela quer que o ambiente fique saudável. Então ela vai incentivar bons relacionamentos. Se há alguém ali que ela percebe uma falta de entrosamento, ela vai tentar encorajar que esse entrosamento seja resolvido, que seja saudável, que esse relacionamento seja bem visto, seja resolvido o que precisa ser resolvido. Então ela vai incentivar isso, ela vai para e vai falar, olha, resolve isso aí, conversa, se fulano errou, você perdoa. Mas não me pediu perdão, não interessa pedir perdão, a sua atitude é perdoar, se dispor a perdoar. Se o outro pediu ou não, isso é problema dele. A sua responsabilidade é agir em perdão. O perdão é com você, se ele vai pedir ou não é outra história. Aí ele vai lá no outro e fala a mesma coisa. E ele tenta conciliar, criar ou providenciar um ambiente cada vez mais saudável. Ele adora usar as oportunidades para dar preferência aos outros. Isso é um fato. Aquela pessoa que prefere numa fila vai ter alguma coisa para comer, aí tem uma fila, ela deixa o outro passar na sua frente. Ela fica no fim da fila, dá preferência aos outros. Isso é uma das características, né? Pode passar. Toma cuidado para não contrariar as pessoas com as suas palavras e ações. Ela toma um extremo cuidado com o que vai falar para não magoar, porque ela não quer ser mal entendida. Porque ela é sensível, ela sabe como às vezes a forma como ela recebe uma coisa, aquilo é meio bombástico. Então ela toma muito cuidado com o que fala, porque quem tem esse dom normalmente vive muito aquele princípio de Jesus de Mateus 7,12. Aquilo que vocês querem que os homens façam com você, é isso que você vai fazer com os outros. Então você toma cuidado com o que fala, porque você é sensível. Você não gosta que ninguém é ríspido, ou é mal educado, ou é grosso com você. Então você toma muito cuidado com isso. Você se preocupa com essa situação a ponto que você cuida bem do que fala, para não magoar ninguém. Então, você é muito assim ou pouco, né? Você é daquele que já chega falando igual uma metralhadora, né? Se matar, matou. Se não matou, azar, né? Se você é assim, quem tem um dom de misericórdia tem esse cuidado. Facilmente detecta falta de sinceridade nas pessoas. Eu falei que ela tem um olhar
que enxerga além do óbvio. Então, se a pessoa está tentando te dar aquela engambelada, né? Ela fala assim, fala a verdade. Não tenta me enganar, né? Eu sei que tem alguma coisa aí dentro. Não tem como, né? Ela percebe. É uma habilidade, né? Que realmente Deus dá para ela perceber que tem algo ali, que ela quer realmente ajudar e ser útil. A pessoa não consegue ser a famosa falso, né? Não consegue perceber falsidade com facilidade. Sente uma forte união com outras pessoas com o mesmo dom. Rapidinho ela vai achar alguém que quer assim, já vai arrumar um esquema, vai montar um grupo de auxílio e vai atrás de não sei quem, vai fazer tal coisa, e vai para o hospital e quer orar pelas pessoas e quer fazer e acontecer. Isso é uma bênção. É o grupo da misericórdia, né? Esse grupo é uma bênção e vai ajudar e vai ser útil para muita gente. Adora beneficiar outras pessoas com atos amorosos. Então, coisas simples às vezes, né? Como arrecadar uma cesta e mandar para alguém que precisa, ou que está carecendo de um carinho especial. Um exemplo. E outras coisas, gestos amorosos, por mais simples que sejam. Ela confia e é confiável. Pessoa que tem o dom da misericórdia, a gente já tomou tanta... Eu gosto de usar algumas expressões, às vezes quem não me conhece fica meio horrorizado comigo, eu gosto de usar umas expressões comuns, né? Eu sou comum. Então, às vezes a gente tomou tanta pernada na vida, já foi enganado, já decepcionamos com tanta gente que a gente não quer contar mais nada para ninguém. E às vezes uma pessoa com dom de misericórdia diz, eu não vou me expor aqui não, depois ela vai contar para mim, daqui a pouco vai estar todo mundo sabendo. Quem tem um dom de misericórdia é confiável. Quando você se abre com uma pessoa que tem esse dom, ela vai contar tudo para Deus. Isso aí para Deus ela vai contar. Fofoca santa, essa pode, né? Ouviu alguma coisa de alguém? Corre e vai contar para Deus. Acho que Deus já sabe, mas é bom, né, colocar isso diante de Deus. E ela vai fazer isso. E ela vai resguardar você, porque ela está preocupada com você. Então a sua informação está segura, porque é uma pessoa confiável. Ela faz de tudo para contornar conflitos e confrontações. É a turma do pano quente. Calma, não é assim não. É assim não, não é não. Calma, não precisa apavorar. Fica, não foi isso. A turma que quer acalmar os ânimos, né? É aquela que você vai... Conta alguma coisa, você né, nervoso, indignado, e vai contar para alguém, você viu o que fulano fez? O que ele fez isso? Pronto, aí piorou. Aí juntou mais um para arrumar confusão. Mas quem tem o dom da misericórdia, ele vai ouvir, não, vamos ter calma, vamos analisar tudo com calma, friamente, e não deixar a emoção agir na emoção dos momentos. Não gosta de ser apressado em cumprir um trabalho ou atividade. Não apressa quem tem dom de misericórdia, não. Né? Vai devagar. Então, são alguns traços, né? Quem tem dom de misericórdia gosta das coisas mais com calma. Ela é sensível, tem um momento dela, né? Vai querer pressionar. Quem tem um dom da administração já quer prazo. Mas quando é que é aqui? Calma, vamos com calma. Não sei se você é assim, né? Você não gosta de ser apressado? Então vê, marca aí, se você é número 5 ou número 1, ou número 3, ou 2 ou 4, não sei. Geralmente se conduz alegremente. Quem exerce o dom de misericórdia está cumprindo o que diz em Romanos 12, com alegria, está alegre, focado naquilo que é mais importante, foca no que é mais objetivo, no que é mais positivo, enxerga o lado bom das coisas. Isso é fundamental para quem exerce esse dom, quem tem esse dom. É guiado mais pelo coração do que pela mente, esse é um problema.
Parece que não, mas é um problema. Isso é frase de música romântica, né? Siga o coração. Mas se você for lá na Bíblia, em Jeremias 17:9, diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Você vai seguir uma coisa dessa? Não, você tem que guiar o seu coração, não ser seguido por ele. Seu coração é enganoso. Quantas vezes você achou que estava sentindo uma coisa e agiu baseado no sentimento e não naquilo que deveria ser? Mas eu estou sentindo de fazer isso. Não é se você vai sentindo de fazer, você vai só fazendo besteira. O coração é enganoso. Então, cuidado. Essa é uma questão que tem que ser cuidada. Às vezes você segue demais o coração. É um traço de quem tem o dom, mas é um traço que deve ser equilibrado. Porque o coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. Você está me chamando de corrupto? Não, é a Bíblia que está falando que todo o coração de todo mundo é enganoso e é desesperadamente corrupto. Pode conferir lá que está escrito lá, Jeremias 17:9. Senão você vai falar que é eu que estou inventando. Não, é isso mesmo. Então, siga o coração até onde dá, mas principalmente guie o seu coração dentro dos princípios, dentro da orientação da palavra. Mas quem tem o dom de misericórdia tem essa tendência de ser mais guiado pelo coração do que pela mente. Regozija quando outros são abençoados e se entristece com as tristezas sentidas por outros. Então, aquela sensibilidade. Consegue chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. A vitória de outros torna-se também a sua vitória. Conquistas dos outros, você se alegra na mesma proporção. Luta pelas causas merecedoras, corre atrás daquilo que ela percebe que é útil, tanto para um ou quanto para um grupo, e faz intercessão pelas dores e fardos dos outros. Aquela pessoa que vai ter a sua lista de oração, ela vai gastar tempo orando por outras pessoas, não só por si. A oração dela vai mais girar em torno dos outros do que em torno de si. Vai ficar, Pai, me abençoa, me dê isso, me dê aquilo, mas ela vai focar em outras pessoas. Senhor Deus, aquela pessoa está precisando disso, que o Senhor atue, que o Senhor faça, me coloque uma forma que eu consiga ser útil para ela, e ela vai orar muito em direção nesse ponto. Então, marque aí os seus pontos, né? E esse é o dom de misericórdia. Alguma pergunta ou dúvida sobre isso aí até agora? Não? Muito bem, agora tem alguns desafios, é o que eu falei que está um pouco extra, né? Que isso eu vou enviar depois para o grupo lá e vocês podem ver com mais calma, mas tem alguns desafios a lidar com cada pessoa, com cada dom. No caso é quem tem um dom da profecia. Quais são alguns desafios? Quem tem um dom de profecia tem a tendência a ser crítico e bruto, sem calcular a medida de força necessária em suas colocações. Aí você vai colocar se você é assim, na mesma proporção. Se esquece de reconhecer e apreciar o progresso alcançado rumo aos alvos estabelecidos. Quem tem um dom de profecia, ele às vezes não reconhece muito ou não fala desse reconhecimento. Corre risco de impor crescimento espiritual sobre as pessoas. Às vezes o ritmo dele é e ele não quer saber. Quem tem um dom de profecia é 880, ou você vai ou não vai. Não entende que cada um tem um processo, uma forma, um ritmo de andamento. Ele quer que todo mundo vá igual ele vai. Então, isso complica um pouco. É intolerante às opiniões e pontos de vista daqueles que divergem do seu. A opinião dele, ele está tão convicto que ela é a certa que ele não tem muita disposição em ouvir a opinião contrária. Luta com a tendência de ter uma autoestima baixa, porque ele está sempre em conflito. E às vezes, como eu falei lá no início, quem tem um dom de profecia é o famoso espalha bolinho. Onde ele chega, ninguém quer ficar perto. Ele está sempre confrontando, ele está sempre falando algo contundente. Isso aí assusta muita gente, né? Pode passar para o próximo. Já passou, né? Eu estou aqui moscando.
Dom de servir, critica aqueles que não ajudam quando a necessidade é óbvia. Que o dom de servir percebe rápido, vamos fazer, vamos resolver, e o outro está lá parado e fala assim: ô meu filho, você não está vendo que está precisando fazer isso? Né? Chega a negligenciar necessidades familiares por estar preocupado com as necessidades dos outros. Isso é uma questão a ser equilibrada, né? Família é prioridade. Pode chegar a intrometer na vida do outro devido à sua vontade de ajudar. Não que ele faça isso intencionalmente, mas às vezes a pessoa não percebe a questão e acha que ela está intrometendo. Tem dificuldade de aceitar a ajuda dos outros, porque ele tem que ajudar. Ele tem que ajudar. Mas peraí, agora quem precisa de ajuda? Não. Ele não aceita essa questão da ajuda. É facilmente magoado quando seu serviço não é apreciado. São desafios para quem tem o dom de servir. E você vai anotando ali se você é muito assim ou pouco. Dom de ensino tende a negligenciar os aspectos práticos da verdade, porque ele quer tanto ser teórico, e só na teoria não dá para viver, né? A gente tem que ser prático, a aplicação dessas verdades. É receoso para aceitar as opiniões dos outros, tende a desenvolver orgulho na sua habilidade intelectual, porque ele se acha muito inteligente. Isso é um problema. Tende a ser dogmático, cria muita regrinha, que ele estudou, é assim, é tudo muito regrado. Tende a ser distraído por novos interesses. Então está sempre, como a gente diz, né, viajando em várias coisas e ele não consegue ser muito prático. Dom de exortação, os desafios para quem tem esse dom. Tem a tendência de interromper os outros para dar a sua própria opinião ou conselho. Tem que ouvir, gente. Tem nada pior, como já falei. Você está ali falando com alguém, a pessoa ao invés de estar te ouvindo, você percebe que ela está querendo te interromper para falar logo o que ela quer falar. Não, fica quietinho, vamos ouvir. Tende a não se preocupar com o uso de versículos fora do contexto para fortalecer o seu ponto de vista. Isso é perigoso. Texto fora do contexto vira pretexto. Não vamos pensando no versículo da Bíblia só para querer garantir que é desse jeito, não. Calma. Tende a oferecer soluções genéricas para problemas diferentes. Dois problemas diferentes usam a mesma solução. Nem sempre dá. Cada problema tem a sua solução. Tende a oferecer suas opiniões sem ser convidado, né? E apresenta-se como sendo altamente confiante, o que nem sempre acontece. Uma coisa é você ter o dom de exortar, encorajar. Outra coisa é o dom da misericórdia. Você absorve, percebe, ajuda, mas guarda para si. Às vezes o encorajador fala muito, e se ele falar demais, ele acaba às vezes falando a respeito de alguém o que não precisa ser dito. Isso é uma questão a ser observada. O dom da contribuição, desejo de controlar as suas contribuições. Pessoa que tem o dom da contribuição, às vezes quer determinar como você deve contribuir. Não é bem assim. Tende a pressionar os outros a contribuírem. Irrita sua família com sua espontaneidade em contribuir para necessidades ao seu redor. Como nós falamos quando estudamos esse dom. Quando é uma contribuição diferenciada, a família tem que estar em concordância. Senão, uma coisa não pode virar um problema em outra área. Como diz em Coríntios, Deus não é de confusão, e sim de paz, né? Tende a suprir mais do que é devido aos filhos e parentes. Isso tem o seu problema. Aquele filho que pede tudo e o pai dá tudo, que acha que isso é só demonstrar amor desse jeito, aí cria um monstrinho, uma monstrinha cheia de vontade, que não consegue ouvir não. Não faz isso com seus filhos não, tá? Dom da administração, fica irritado quando os outros não compartilham a mesma visão, objetivos, não consegue entender como é que as pessoas não enxergam as coisas da mesma forma. Desenvolve uma atitude de indiferença com outras pessoas quando ela é alvo de crítica. Me criticou o que eu fiz, não quero, estou de mal, né? Pode chegar a usar as pessoas para alcançar seus objetivos. Tem que tomar cuidado que não é assim que deve ser.
Tende a focar nos seus objetivos e tarefas e negligenciar necessidades pessoais e familiares. Isso, como nós temos dito, família é prioridade. Negligencia as responsabilidades rotineiras do lar devido ao seu trabalho, às suas funções que exerce. Então, tem que equilibrar essas coisas. E o último, dom de misericórdia, tende a ser indeciso demais. Isso é um problema. Frequentemente assume as ofensas dos outros. Se ofende com tudo que é dito. Isso é um problema. É facilmente ofendido, se envolve demasiadamente com o sofrimento de outras pessoas e se não mantém o equilíbrio, ela entra no mesmo problema. Tem que ter sabedoria. O carinho demonstrado a outros é muitas vezes mal interpretado pelo sexo oposto. Isso é muito perigoso e muito complicado. Então, as mulheres que têm o dom da misericórdia têm que entender que ela tem que estipular uma forma para não ser mal interpretada. Isso, infelizmente, acontece muito, né? Pessoa com dom de misericórdia, às vezes uma outra mulher vai achar que o fato dela agir daquela forma, ela está se oferecendo ao marido, a outra. Tem que ter muita sabedoria para o dom não virar um problema. Então tem que ter sabedoria da forma de como agir. E tem outras coisas ali que aí não vai dar tempo mais, o nosso tempo já se implodiu, explodiu e se foi, né? Mas eu vou mandar isso lá, como lidar com pessoas que possuem outros dons. Essas são informações importantes, então é importante que você depois leia lá, né? E a gente tem que saber lidar com as pessoas que têm os outros dons. Às vezes a gente sabe lidar com o nosso dom, mas e os outros? Como é que eu vou lidar com quem tem o dom de profecia, dom de serviço? Então tem esses princípios. Vou deixar ele aí, o Leandro, pode deixar ele por enquanto, esse último quadro, e depois, quem quiser ver, mas eu vou mandar todo esse material para o grupo do WhatsApp nosso da igreja lá, e vocês podem, junto com os outros vídeos que tem, de todo esse estudo, está lá no YouTube. Quem ainda não se inscreveu lá no canal da igreja no YouTube, tá? youtube.com/PIBLJF. É a nossa sigla, Primeira Igreja Batista Livre de Juiz de Fora. Lá tem todos os estudos, todos os dons detalhados e vão ter todas essas informações aí para você refletir, tá bom?